Saber Cotidiano no Ar, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre relacionamentos, eros, libido, amor, construção de si, do outro e a crise, né? A crise estética que a gente está vivendo diante de tantas exposições do que é belo e sublime, mas que ao mesmo tempo isso não é capaz de gerar em nós o impulso criativo necessário até para mudanças na sociedade, né? Mudanças nas relações e nos nossos padrões. Byung-Chul Han é a grande inspiração dessa série aqui do canal. E hoje eu gostaria de falar um pouco mais sobre essa ideia do o que o Eros, né, arranca da gente, né? O Eros, uma relação com o Eros, uma pessoa que se afeta com a ideia de Eros, ela deixa de se auto-entender como tal, ela se perde de si mesmo. O Eros, ele arranca o sujeito de si mesmo. Não é à toa que Eros, né, o Cupido, leva uma flecha. Essa flecha vai ferir a gente de alguma maneira, né? A gente não vai passar incólume a um furo no nosso peito, né? Só que é isso que o Byung-Chul Han fala, a gente não tá de fato se machucando, né? Não no sentido de um amor romântico que machuca e que eu vou me ferir e eu vou me prostrar e eu vou me ficar mal por causa de outra pessoa, mas justamente, até porque a ideia de Eros é anterior à ideia de amor romântico, né? Isso é uma releitura. A flecha, ela tá justamente ali, talvez, porque ela desestabiliza as nossas certezas, né? O sujeito narcísico da atualidade, ele não quer se desestabilizar, ele quer continuar ali no patamar dele. Gostei, como um produto de consumo eu vou lá e eu adquiro uma relação, eu entro numa relação que é uma relação tranquila, né? Ele não quer problema. Só que o Eros, ele arranca o sujeito de si mesmo. Ele joga o sujeito para um outro universo. Ele leva a experiência do outro para uma alteridade desconhecida. E ele dá com isso curso a um esvaziamento voluntário de si mesmo, a ponto do sujeito pensar que ele já é outra coisa, né? Isso vai além da ideia de poder. A gente não está falando aqui, nossa, eu caí nas garras da sedução e estou totalmente amarrado a essa pessoa. Não, mas eu estou mexida com a ideia de que essa pessoa está me transformando, né? Estar em contato com essa pessoa mexe alguma coisa dentro de mim que eu não necessariamente sei explicar, mas eu tenho curiosidade em saber mais e em viver mais isso. Eu tô mexida com isso, então eu vou adiante, né? Por mais que eu esteja totalmente capenga, desestabilizada, não saiba para onde ir. Isso não é ruim, não saber para onde ir. Essa desestabilização não é ruim. É isso que a nossa sociedade não entende. A gente tem, enquanto sociedade, tende a enxergar isso como algo negativo, né? Mas essa negatividade, vai dizer Byung-Chul Han, faz parte da experiência do Eros, né? Só que o nosso amor atual está domesticado numa lógica de consumo totalmente desprovida de risco e de ousadia, sem qualquer tipo de excesso, sem qualquer tipo de delírio, né? Essa ideia de sofrimento, da paixão, que gera transgressões, também gera transcendências, né? Coisas mais fortes e arrebatadoras, não são tão agradáveis de se viver, né? E, óbvio, não estamos falando aqui de relacionamentos abusivos, de dilacerações emocionais que de fato não contribuem em nada para o nosso crescimento subjetivo, mas a gente está falando sim de um arrebatamento, de uma experiência não tão agradável ao primeiro momento. Por que não é agradável? Porque eu estou lidando com outra pessoa, né? E eu não sei como essa pessoa é.
E nesse momento de transgressão, de excessos, né, mas também de muita coragem, é que existe aí uma semente, né, para a construção de algo novo, de algo maior, né? A gente está aí lidando também com uma ideia, talvez, de que o Eros ele implica numa potência, que a potência do Eros, na verdade, é a impotência do eu, né? Uma impotência da minha autoafirmação. Justamente porque é a partir daí que depois eu vou conseguir me autoafirmar, mas também com uma outra coisa. Novamente, é como se um relacionamento pautado por Eros fosse de fato uma via de mão dupla entre duas pessoas. Eu estou falando aqui de relacionamentos platônicos, né? Novamente a ideia platônica de que é só a contemplação de um sujeito para um objeto. Eu estou falando aqui de ambas as partes vivendo isso juntas, né? Se afetando e lidando com essas inseguranças e com esses mal-estar e com tudo isso, mas construindo juntas para que se coloquem em pé juntas, cada uma à sua maneira, reconquistando a sua subjetividade, mas a partir de um outro momento e a partir da relação com o outro. O que me parece estar em jogo na sociedade atual é que, na verdade, a gente não quer tanto ir a fundo assim, né? A gente quer o garantido, o seguro, e tudo que vier a mais, opa, peraí que eu vou tentar, mas também um pouquinho de desconforto já eu não tô tão disposto a seguir adiante, né? Mas Byung-Chul Han parte de uma outra perspectiva, na qual o amante, através do outro, reconquista a si mesmo. Aqui a gente está falando de um fortalecimento até da subjetividade, um fortalecimento do caráter, um fortalecimento, né, uma construção ética de si, ética e estética de si, né, baseada no relacionamento com o outro. A gente não está falando simplesmente de uma coisa superficial. Superficial que a gente vive hoje, né? Não é à toa que ele vai dizer que a pornografia é o exato contraposto do Eros, justamente porque ela aniquila a sexualidade, né? E ela funciona muito mais do que a moral, que tende a proibir e gerar restrições, porque ela escancara tudo de uma tal forma que não tem mais o que fazer, né? Tá tudo tão escancarado, tá tudo tão em excesso que o próprio erotismo se profana, o Eros se profana, ele deixa de ser sagrado, né? O mundo se profana, ele deixa de ser sagrado, determinadas coisas, sagrado no sentido daquela, talvez da ideia do sublime, que eu já comentei no outro vídeo, daquilo que te arrebata de uma tal maneira que você fica meio sem reação, né? A ideia da pornografia não é fazer isso com a gente, né? É um excesso de valores positivos que o corpo, que o rosto ganham e que em determinado momento acabam com todo o mistério e enigma que são necessários para a comunicação erótica. Porque o que é lidar com Eros, né? Isso o capitalismo não... O capitalismo não sabe lidar com Eros, o capitalismo sabe lidar com a pornografia, né? Exibindo tudo como mercadoria. Ele desritualiza tudo, né? O desencantamento do mundo, ele vai desritualizar até o relacionar-se, né? Justamente porque ele
rompe com qualquer possibilidade de gerar fantasias, né? A gente sabe tudo um do outro, a gente já sabe o que a gente quer e o que a gente não quer. Então a gente não quer se decepcionar e a gente não sabe lidar de uma maneira imaginativa. A forma como a gente lida com a imaginação no capitalismo é de uma maneira calcada, pautada dentro de uma caixinha, né? A gente sabe o que a gente pode desejar, como a gente pode consumir, o que a gente pode gostar e de que forma. A gente não está preparado para lidar com a imaginação fora de um padrão, né? E se as coisas fossem de outra maneira? Só que o Eros, ele traz pra gente essa possibilidade, né, de levar a gente para lugares não imaginados anteriormente. E se a gente, enfim, tá diante dessa situação de extrema positividade sobre o outro, a gente se imagina, a gente imagina muita coisa dentro do que a gente consegue imaginar, mas pouco se fantasia sobre o outro. E uma coisa interessante também que Byung-Chul Han vai trazer é como o amor hoje ele acaba então profanado, né? Eros está profanado, transformado em plena sexualidade e autoexposição, e com isso, né, a gente tira uma série de características desse Eros, né, que tem a ver com a ideia de coragem e que tem a ver com a ideia de razão. Sim, para Platão, Eros tem a ver com uma ideia que vai também afetar a nossa razão. A gente não está falando de ações totalmente irracionais, geradas por um sentimento que veio não sei da onde e que vão deixar a gente louco da cabeça. Muito pelo contrário, Eros dirige a alma para Platão. Eros tem a ver com razão, tem a ver com coragem, que tem a ver com agir, nós temos princípios, né? Nós temos algo dentro da gente, né? As nossas formas de existir, além da questão da própria cupidez, né? Da própria atração, do prazer da alma. Hoje, raramente, as ações são impulsionadas pela coragem, principalmente as ações relacionadas às afecções de Eros. Né? A coragem está atrofiada para Byung-Chul Han, porque isso tem a ver também já com uma visão mais política sobre a questão, né, do sujeito no mundo, enfim, toda essa questão que Eros também, dentro desse contexto, também atua, né? Esse agir em prol da comunidade, essa solidariedade, né? Esse agir comum, né? Essa ética com relação aos outros, né? Hoje a gente está muito mais numa visão unilateral, subjetiva da experiência do Eros, né? Não está tanto numa experiência mais coletiva e política do Eros, diferente do que mostrava Platão. Enfim, se a gente então está numa sociedade com alto nível de exposição, de barulho, de zum, de pornografia, de positividade, em que não há quase alteridade, de experiência narcísica do sujeito, o que nos resta, né, para voltar para a razão, né? Porque sendo assim, a gente não é como se a gente não tivesse quase a possibilidade de sermos racionais se a gente quiser ter a experiência de Eros. A gente tem que conduzir o nosso pensamento para um outro lugar.
E esse lugar é um lugar em que a razão conviva com Eros. Isso não é tão fácil assim, né? Nos primórdios, Platão vai dizer que logos, né, o nosso pensamento, ele não tem força se a gente não agir também com Eros, ou seja, existe uma certa vontade, existe um certo desejo e tem que ter a coragem para agir, né? O Eros conduz o pensamento e leva o pensamento para um lado que ele não imaginava, né? Se a gente pensa o Eros como a condição de possibilidade do pensamento, né? E Deleuze e Guattari vão tratar disso posteriormente, é importante a gente retomar, reativar, né, o Eros, essa visão de Eros, justamente, talvez, repensando a ideia de beleza, né, trazendo aí a ideia de salvação do belo, que Byung-Chul Han nos fala, para a ideia de uma relação com o belo que não seja apenas lisa, que não seja apenas direta e que nos afete por inteiro.